Na cidade de luz, onde o brilho encanta os olhos, mas também cega a alma, começa agora a história de um homem que estava prestes a despertar. Um homem correto, organizado e seguro de si. Era uma manhã comum. E como em todos os dias, as pessoas seguiam suas rotinas, sem perceber as sombras escondidas por trás da luz. Entre elas, caminhava temeroso. Um homem correto, organizado e seguro de si. Essa cidade tem algo diferente. Tudo parece tão perfeito. Às vezes eu penso que aqui nada pode dar errado. Mas enquanto temeroso admirava os prédios, ele não percebia o chão à sua frente. Molhado, traiçoeiro, perigoso. E em um instante, tudo mudou. Ah, meu Deus! Eu nem vi essa poça. Como eu fui cair assim? Mas aquela não seria apenas uma queda física. Seria o início de um despertar. E no silêncio daquele momento, uma voz ecoou. Até quando fugirás da lama, onde os meus pequenos se afogam? Temeroso tremeu. Seu coração acelerou. E sua alma foi tocada. Quem tá falando comigo? Isso não pode ser real. Mas eu ouvi, eu senti na minha alma. E quando o som desapareceu, a cidade voltou ao normal. Mas temeroso, não. Ele saiu depressa para sua casa, onde sua esposa, Comodidade, estava cuidando das crianças, ainda abalado. Ele chegou em casa, onde tudo parecia tranquilo, como se o mundo lá fora não existisse. Ele ouviu Comodidade chamar as crianças para o almoço. Crianças, venham, o almoço já está pronto. Mas a tranquilidade foi interrompida, no momento em que ela vê Temeroso todo sujo de lama. Olha para você, está todo sujo, molhado. Você caiu, foi assaltado. Me fala o que aconteceu. Temeroso tentou explicar, mas as palavras pareciam pequenas demais para o que ele havia vivido. Eu acabei escorregando e caí. Mas não foi só isso. Comodidade. Eu ouvi uma voz. Era a voz do Senhor Jesus Cristo. Ele me deu uma missão. Meus olhos se abriram agora. Eu vejo a verdade, Comodidade. Comodidade tentou entender, mas a razão falou mais alto que a fé. Uma voz. Temeroso, você bateu a cabeça. Isso é confusão, é coisa da sua mente. Mas dentro de Temeroso, algo já havia mudado. Foi como se alguém tivesse falado direto comigo. Como se visse tudo o que eu não quis enxergar. Até agora, meus olhos se abriram, Comodidade. E então, veio a revelação. Tem gente sofrendo nessa cidade. Gente afundando. E ninguém tá vendo. Nós estamos vivendo como se estivesse tudo bem, mas não está. E eu fui escolhido para mostrar a verdade. Comodidade não aceitou. E o que nós temos a ver com isso? Cada um vive a sua vida, temeroso. Mas Temeroso já não conseguia mais ignorar. Nós temos tudo a ver com isso. A dor deles também é nossa. Eu não posso fingir que não vi. E naquele momento, as crianças ouviram e se aproximaram. Pai, o que é isso? Perder a esperança. A pergunta cortou o coração de Temeroso. Minha pequena é quando alguém sente tanta dor, que acha que não vale mais a pena viver. Mas a inocência da criança trouxe uma luz. E dá pra ajudar? Papai! E naquele instante, nasceu uma decisão. Dá de ajudar, sim, minha filha. E é isso que eu vou fazer. Ainda não sei como, mas Jesus vai me guiar, minha filha, para ajudar essas pessoas. A queda foi apenas o começo. A lama foi o despertar. E a cidade de luz ainda não sabia que um homem acabara de acordar. Depois da queda, depois da voz, o silêncio dentro daquela casa já não era o mesmo. Algo havia sido despertado, mas nem todos estavam prontos para lidar com isso. Comodidade, inquieta, dominada pelo medo do desconhecido, tomou uma decisão. Ela não buscou entender, ela buscou silenciar. Ela pega o telefone e liga para o Doutor Espetáculo. Alô, Doutor Espetáculo. Por favor, venha até minha casa, é urgente. Meu marido, ele não está bem, está dizendo coisas estranhas. Ele caiu, e agora fala como se tivesse tido uma revelação. Eu estou com medo, venha o mais rápido possível. Logo em seguida, após alguns minutos, chega em um carro de luxo o Doutor Espetáculo.
Ele desce com elegância, ajusta o paletó e segue em direção à casa de Temeroso. Ao chegar à porta, bate com firmeza. Do lado de dentro, Comodidade rapidamente se ajeita. Olha-se no espelho, confere a aparência, passa a mão pelos cabelos tentando disfarçar a pressa e então respira fundo antes de abrir a porta, dizendo: Bom dia, doutor, graças a Deus o senhor veio. Doutor Espetáculo responde: Bom dia, dona Comodidade. Recebi sua ligação e vim imediatamente. Onde está o nosso amigo Temeroso? Ele está ali. Desde que caiu, não é mais o mesmo. Fala de vozes, de dor na cidade, de coisas que não fazem sentido. O doutor se aproxima de Temeroso com seu olhar treinado, mas não para entender, e sim para enquadrar. Meu caro Temeroso, soube que teve um pequeno incidente, uma queda, não é? E pelo visto, isso mexeu um pouco com sua mente. Mas Temeroso não estava confuso. Ele estava consciente demais e responde: Doutor, eu caí, sim. Mas o que aconteceu não foi só físico. Eu ouvi uma voz e ela me mostrou algo que eu nunca tive coragem de enxergar. O doutor sorri, mas não é um sorriso de compreensão. É o sorriso de quem já decidiu o diagnóstico antes de ouvir. Entendo perfeitamente. Isso é mais comum do que você imagina. O cérebro humano, quando sofre um impacto, pode criar experiências extremamente vívidas, sensações, vozes, até revelações. Mas no fundo, nada mais é do que um mecanismo de defesa. O senhor não está entendendo. Aquilo não foi da minha mente. Eu senti como se fosse algo real, como se fosse um chamado. Mas a verdade nem sempre é conveniente. E na Cidade de Luz, o conveniente sempre vence. Temeroso, escute com atenção. Você é um homem respeitado, tem uma família, um emprego. Não pode se deixar levar por esse tipo de pensamento. Isso pode prejudicar sua vida, sua reputação e, principalmente, pode causar um problema onde não existe. Temeroso sente que não estão tentando ajudá-lo, estão tentando silenciá-lo. Mas existe problema, doutor. As pessoas estão sofrendo. Tem gente morrendo por dentro e ninguém está fazendo nada. O doutor, então, revela sua verdadeira preocupação. E você acha que sair falando isso vai ajudar? Vai causar o quê? Esperança? Não, vai causar pânico. Vai manchar a imagem da cidade, da igreja, da administração. E isso não é bom para ninguém. Então, ele faz o que sabe fazer melhor e prescreve um medicamento para Temeroso. Aqui está, um medicamento simples, mas eficaz. Vai acalmar seus pensamentos. Vai ajudar você a descansar. E, principalmente, vai fazer essas vozes desaparecerem. Comodidade recebe a receita, como se fosse a solução. E o doutor Espetáculo, para demonstrar simpatia, oferece gratuitamente uma caixa do medicamento prescrito que trazia em sua maleta. Está vendo? Temeroso, é simples assim. Apenas um remédio e tudo vai voltar ao normal. E o doutor, sempre pensando no seu bem, já trouxe consigo uma caixa desse medicamento maravilhoso. Mas o que é normal para quem acabou de despertar? Se eu tomar esse medicamento, eu vou esquecer de tudo que eu escutei. Doutor Espetáculo responde: Vai esquecer o que não precisa lembrar. E ali estava a escolha: lembrar e sofrer, ou esquecer e se encaixar. Pressionado, observado, cansado, temeroso. Cede, o remédio desce, e com ele a tentativa de apagar o que Deus havia acendido. Comodidade sorridente fala: Pronto, agora sim, agora tudo vai voltar ao normal. Você vai descansar, e amanhã, tudo isso vai ter passado. Mas enquanto o corpo de Temeroso se acalma, a alma luta. Em seu íntimo, Temeroso pensa: E se não for para esquecer? E se eu tivesse sido chamado? A Cidade de Luz continuava brilhando lá fora, mas dentro de Temeroso, uma guerra havia começado e nem mesmo o silêncio seria capaz de vencê-la. Na manhã seguinte, a Cidade de Luz acorda como sempre, brilhante por fora e vazia por dentro.
O sol toca os prédios, os carros circulam e a rotina tenta esconder aquilo que insiste em gritar no silêncio. Mas dentro de uma casa simples, algo não está no lugar. Comodidade fala. Bom dia, meu querido. Você dormiu bem, não foi? Olha só como você está melhor hoje, mais tranquilo, mais calmo. Viu como o doutor Espetáculo tinha razão? Aquele remédio foi uma bênção, uma verdadeira resposta de Deus para nossa paz. Temeroso desperta, mas não como antes. Bom dia, querida. Eu dormi, sim, mas parecia que algo dentro de mim estava sendo empurrado para longe, como se estivessem tentando apagar algo que ainda está vivo. Isso é coisa da sua cabeça ainda. Tome logo outro comprimido. Não vamos dar espaço para essas ideias voltarem. Nós temos uma vida estável, temeroso, uma família, respeito, posição. Não jogue isso fora por causa de visões. Temeroso olha para o comprimido, pequeno, branco, silencioso, mas pesado, como se carregasse o poder de calar uma verdade. Ele engole, mas algo não foi engolido junto. Minutos depois, Temeroso sai de casa, sem avisar, sem direção, apenas guiado por uma inquietação que nem o remédio conseguiu conter. Ele chega à Praça Central, o coração da cidade de luz, onde tudo parece perfeito, organizado, iluminado. Mas então, o invisível se revela, o tempo desacelera, os sons desaparecem e a realidade começa a se desfazer diante dos olhos de Temeroso. O que tá acontecendo? Por quê? Tá tudo ficando escuro. Onde havia pessoas, agora há corpos. Corpos espalhados, silenciosos, esquecidos, nos degraus das igrejas, nas calçadas, nos cantos e o céu. Uma nuvem negra se move, viva, urubus, enormes, sombrios, descendo lentamente, como se aquela cidade fosse um banquete. Meu Deus, o que isso? O que tá acontecendo não pode ser real, Senhor. Um dos urubus pousa sobre o corpo de um jovem e começa a devorar. Eles estão todos mortos. E ninguém tá fazendo nada. E a igreja tá com as portas fechadas. E os irmãos estão cantando dentro do templo. Eles não estão vendo tudo isso. Lá dentro da igreja, eles entoavam uma canção, alheios ao sofrimento e às pessoas que jaziam mortas do lado de fora do templo. Somos os escolhidos do Senhor, marcados pelo seu favor. Enquanto o mundo vive em erro e dor, nós caminhamos sem olhar para os pecadores. Eles não têm nosso padrão. As roupas estão sujas na pobreza, e nós na prosperidade não vamos nos contaminar. Não iremos ao mundo buscar ninguém, que eles venham até este lugar. Se querem luz, que venham ver, mas pelo menos uma roupa decente tem que ter. Somos justos diante do altar. Não vamos nos contaminar com quem vive
Eles estão cantando essa música. Hipócritas, até quando vão ficar com esse orgulho? Temeroso, tomado pelo desespero, sai correndo em direção à igreja. De longe, vê os irmãos entoando hinos, como se fossem santos isolados em sua própria redoma de orgulho e aparência. Mas, ao se aproximar, tudo muda. A visão se desfaz. Os corpos espalhados pelo chão desaparecem. Os urubus que os devoravam somem no vazio. O silêncio toma conta do lugar. A igreja está fechada, vazia, como se nunca houvesse ninguém ali. Confuso e ofegante, Temeroso murmura: Que visão foi essa? Vou procurar o irmão Formalismo. Ele entende muito de doutrina e pode me ajudar a compreender o que está acontecendo. Ele sai correndo para a casa de Formalismo. Quando chega lá ofegante, o irmão Formalismo fala: Ora, irmão Temeroso, que comportamento é esse? Todo suado, ofegante, descomposto. Isso não é postura de um homem de Deus. Temeroso olha para Formalismo e responde: Formalismo, me escute! Eu vi a morte naquela praça. Eu vi corpos, eu vi jovens, eu vi desespero e vi urubus comendo aquilo que restava da esperança deles. Urubus, corpos, Temeroso. Isso não é revelação. Isso é confusão mental. Não, isso é real. A cidade está morrendo e nós estamos cantando hinos como se estivesse tudo bem. Foi essa a visão que eu tive. Controle-se! Você está ultrapassando os limites da doutrina. Esse tipo de emoção descontrolada não vem de Deus. E a dor das pessoas, formalismo, isso também não vem de Deus. Eles estão morrendo, desistindo da vida, enquanto nós discutimos regras. Nosso papel não é resolver o mundo. Nosso papel é manter a ordem, a estrutura, a doutrina pura. Se eles não vêm até a igreja, a responsabilidade não é nossa. Formalismo. Eles não têm forças para vir. Eles estão caídos. Formalismo responde: Então, que permaneçam onde estão. Cada um responde por si. Vá para casa, Temeroso. Tome seu remédio e pare com essas ideias perigosas, antes que isso destrua sua vida e sua reputação. Temeroso permanece sozinho, no meio da rua. Seus olhos se erguem ao céu, onde todos enxergam luz, mas dentro dele o silêncio não existe. Ainda ecoam gritos desesperados, de almas clamando por socorro em sua mente. E naquele momento, ele entende: a cidade de luz está mais cega do que nunca. Temeroso volta para casa e, ao amanhecer, chega o dia de culto. O domingo nasce sobre a cidade de luz. Um dia que deveria transbordar paz, adoração, celebração. Mas, para um homem, seria o início de uma ruptura. Dentro da casa de Temeroso, o clima é tenso, pesado, quase sufocante. Comodidade, preocupada com Temeroso, pergunta: Temeroso, você tomou o remédio que o doutor Espetáculo deu para você hoje? Temeroso encara a comodidade, respira fundo e então responde: Sim, comodidade. Já tomei o medicamento. Ótimo, então hoje vai dar tudo certo. Nada de confusão, nada de falar aquelas coisas estranhas. Aproximando-se de Temeroso, ela diz: Hoje é dia de culto, dia de paz. Não vai me envergonhar na frente dos irmãos, por favor. Temeroso não diz uma palavra, apenas se aproxima do espelho e encara o próprio reflexo. Mas algo está diferente. O rosto que vê já não lhe parece familiar. Ele permanece ali, imóvel, observando, questionando, enquanto, no mais profundo do seu íntimo, pensamentos começam a ecoar. Normal. Talvez esse seja o problema. Por que você está assim, tão pensativo? Não começa, Temeroso. Por favor, não começa de novo com esses pensamentos. Olha, hoje o vice-prefeito, o doutor Espetáculo, vai estar no culto, e também o vereador que conseguiu aquele emprego para você na prefeitura. Então, por favor, se comporta. Temeroso olha para a comodidade e responde:
Vou para a igreja, mas não vou por causa de autoridades ou presenças importantes. Não vou para impressionar ninguém. Vou porque preciso de respostas. Vou porque há algo queimando dentro de mim. E mais do que isso, vou para tentar despertar uma igreja que adormeceu. E sem dizer mais nada, ele sai. Pelas ruas da cidade de luz, tudo parece perfeito. Mas os olhos de Temeroso já não enxergam como antes. Ele observa uma jovem passando, sorrindo, perdida na música. Uma cena comum, tranquila, quase bonita. Mas de repente, a realidade se rasga outra vez. E aquilo que era normal se transforma diante dele. Temeroso paralisa. O coração dispara, o corpo treme e, tomado pelo que vê, ele se apavora. A realidade se abre, como uma ferida exposta. Ele a vê sozinha, trancada em um quarto escuro. As mãos tremem, segurando um frasco de comprimidos. O choro se perde no travesseiro. E, de repente, tudo volta ao normal. A jovem segue andando, sorrindo, como se nada estivesse acontecendo. Mas Temeroso já não consegue respirar. Alguns passos adiante, ele vê um homem parado no ponto de ônibus, o olhar fixo em uma conta nas mãos. E então, a realidade se rompe outra vez. Uma garagem fria, uma corda balançando, um homem derrotado, sem esperança. A visão desaparece, mas o peso permanece. Temeroso para no meio da rua. Ignora os olhares, ignora o mundo e clama com toda a força da sua alma. Senhor, isso está pesado demais para mim. Eu já não consigo fingir que não vejo, nem calar o que queima aqui dentro se isso for engano. Confusão da minha mente. Leva isso embora de uma vez. Mas, se for a tua voz, então muda quem eu sou. Porque eu não consigo mais voltar a ser como antes. Então, uma voz como de trovão vem do céu e Temeroso escuta a voz falando com ele. Temeroso, por quanto tempo ainda viverás escondido atrás do medo? Por quanto tempo te calarás enquanto vidas se apagam diante dos teus olhos? Eu te mostrei, eu te fiz ver o que outros não veem. E agora, queres fingir que não sabes? Não podes mais voltar atrás. Não podes mais ser o mesmo. Há almas à beira do abismo, gritando, mesmo em silêncio, e tu foste escolhido para ir até elas. Levanta-te, rompe o medo. Cumpre o chamado, porque a partir deste momento, teu passado fica para trás. Temeroso, morre aqui, e aquele que se levanta carrega um novo nome. Seu nome será Despertoso. Temeroso se ajoelha, em lágrimas rendido, e com a voz quebrantada declara: Sim, Senhor, serei teu instrumento nesta cidade de luz, mesmo onde as trevas cegam os olhos de muitos. Serei luz no meio da escuridão. Serei voz para os que já não conseguem gritar. E já não viverei como antes. Serei despertoso para despertar esta cidade para a verdade e para a realidade. Após ouvir a voz do chamado, Temeroso, que agora é despertoso, retorna para casa com o coração leve, tomado por uma alegria diferente, uma certeza firme de que finalmente encontrou o seu propósito. Ao chegar em sua casa, ele adentra e chama a comodidade com entusiasmo. Minha querida esposa já está quase na hora do culto. Vamos nos arrumar. Prepare também as crianças, hoje não é um dia comum. Hoje é especial. Comodidade o observa com estranheza, franzindo a testa. Temeroso, o que está acontecendo com você? Não vai me dizer que essas visões continuam, mesmo tomando a medicação? Olha, por favor, não fale dessas coisas na igreja hoje. Você sabe que teremos visitas importantes. Ele respira fundo, com serenidade, e responde com firmeza. Comodidade. Meu nome não é mais Temeroso, agora eu sou Despertoso. Ela se assusta. Despertoso, meu Deus, o que está passando na sua cabeça? Ele apenas a encara por um instante, mas decide não responder. O tempo passa e chega a hora de sair. Despertoso pega a chave do carro. Comodidade e as crianças entram. O clima dentro do veículo é silencioso, mas carregado de expectativa. Uma das crianças quebra o silêncio e pergunta:
Papai, o Senhor vai falar hoje no culto. Ele responde com convicção. Sim, meu filho, hoje eu vou falar. Comodidade aflita insiste mais uma vez. Por favor, temeroso ou despertoso, como você quiser, não fale loucuras lá, eu te peço. Ele não responde. O carro segue pela estrada. E pouco depois, eles chegam à igreja. Eles descem do carro. Assim que pisam no pátio da igreja, os olhares já começam. Alguns membros, que já sabiam das visões de Despertoso e do fato de ele estar tomando medicação, o encaram com certo desprezo. Outros cochicham discretamente. Comodidade sente o peso de cada olhar. Envergonhada, abaixa a cabeça, segura as crianças pela mão e entra apressada no templo. Sem querer chamar atenção, ela se dirige direto ao último banco e se senta, tentando se esconder em meio à multidão. Seu coração está inquieto. O medo de que Despertoso diga algo que a exponha. Diante de todos, Despertoso não entra, ele fica do lado de fora, fica ali em pé próximo à entrada, com os olhos atentos à rua, aguardando a chegada do pastor Sossego. Há um propósito firme dentro dele, pedir uma oportunidade para entregar a mensagem que arde em seu coração aos presentes naquele culto. Mas do outro lado, a irmã Santidade observa tudo. Ao ver Despertoso parado do lado de fora, algo começa a se mover dentro dela. Ou melhor, uma voz sutil, sombria, sussurra em sua mente. Olha para ele, está fora de si. Vai acabar com a congregação com essas ideias. Esse negócio de salvar gente que quer tirar a própria vida. Essas pessoas não têm mais jeito. Nem falam com a própria família. E ele quer dar ouvido a isso. Vai lá, repreende isso. Não deixa esse louco falar. Santidade permanece imóvel por alguns segundos, ouvindo, absorvendo, deixando aquelas palavras criarem raiz dentro dela. Então, com o semblante endurecido, ela caminha decidida até Despertoso. Ao se aproximar, cruza os braços e, com um tom firme, quase cortante, diz: Temeroso, eu não sei o que você pensa que está fazendo, mas isso precisa parar. Ela olha diretamente nos olhos dele, sem suavidade. Essas ideias que você anda espalhando, isso não vem de Deus. Esse negócio de ficar falando de gente que quer se matar, isso não é assunto pra igreja. Essas pessoas se nem procuram ajuda dentro de casa. Você acha que vai resolver alguma coisa? Ela balança a cabeça em reprovação. Você tá confundindo tudo. E ainda quer falar no culto? Não, eu não vou permitir que você leve essa loucura lá pra dentro. Vá pra casa, enquanto ainda dá tempo. Não traga vergonha para a igreja, nem para sua família. Despertoso repreende ela. Alice, não é você, é Satanás falando através de você. Vá para o seu lugar, irmã Santidade, e desta vez, abra o seu coração de verdade para Deus. As palavras a atingem como um golpe. O rosto dela se fecha, tomado pela mistura de raiva e vergonha. Por um instante, ela parece querer responder, reagir, mas algo a trava. Sem dizer mais nada, ela vira o rosto, dá meia volta e se afasta rapidamente de Despertoso, retornando ao seu lugar. Ao se sentar, mantém os olhos baixos, tentando esconder o turbilhão que agora queima dentro dela. Pastor Sossego chega e o irmão Formalismo corre ao seu encontro, falando em tom apreensivo. Pastor, o Temeroso está ali na porta da igreja, esperando por você. Ele não está normal. Tenho certeza de que vai dizer alguma coisa. Pastor Sossego responde com calma, mas atento. Eu já percebi assim, que o ouvi. O pastor, então, se aproxima de Despertoso e fala em voz baixa, firme. Preste atenção no que vou te dizer. Hoje temos aqui o doutor espetáculo, o vereador influência e também o empresário visionário, dono da Imperium Global. E eu já sei, pelo irmão Formalismo, que você tem tido algumas visões. Então vou ser claro com você. Não fale sobre isso. Essas pessoas podem abençoar muito a igreja hoje.
Mas se perceberem algo estranho, se acharem que você perdeu a sanidade, não darão nada. E tem mais, foi o vereador influência quem te deu aquele emprego. Você demorou tanto para conseguir, não vai perder isso agora, vai? Temeroso, abaixa a cabeça por um instante e responde com voz contida. Eu entendo, pastor, mas eu preciso de uma oportunidade para falar. O pastor hesita, respira fundo e decide. Depois da minha pregação eu te dou essa oportunidade, mas sei que essa é a sua chance de mostrar que você voltou ao normal. Despertoso apenas faz um leve sinal com a cabeça concordando, mas por dentro seu coração queimava. As palavras do pastor ecoavam em sua mente, porém as visões que ele havia visto falavam ainda mais alto. E naquele instante, Despertoso sabia que não poderia simplesmente fingir que nada estava acontecendo. Então todos entram na igreja. O pastor, ao observar as autoridades presentes, mantém um semblante sério, mas por dentro, seus pensamentos seguem outro caminho. Hoje é o dia. Essas pessoas precisam ver prosperidade. É uma oportunidade. Seus olhos percorrem o ambiente, calculando cada detalhe. Ele respira fundo, sobe ao púlpito com confiança e decide que sua mensagem será direcionada, não apenas para impressionar, mas para despertar interesse, mostrar resultados e, quem sabe, atrair benefícios para si através daqueles que têm mais recursos. Então ele se posiciona no púlpito, ajeita o microfone e começa a pregação com voz firme e envolvente. A paz do Senhor, igreja. Hoje, Deus me trouxe aqui com uma palavra de vitória, de crescimento e de prosperidade. Porque o nosso Deus não é Deus de miséria, não é Deus de escassez. Ele é Deus de abundância. Caminha de um lado para o outro, gesticulando com intensidade. Está escrito que ele se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. E eu declaro nesta noite, chegou o tempo de viver o melhor de Deus. Chegou o tempo de romper limites. Deus não quer ver você por baixo, não. Deus quer te colocar por cabeça e não por cauda. Quer abrir portas, quer fazer você prosperar, crescer, avançar. Ele olha novamente para a frente com intenção bem direcionada. E eu profetizo, ainda este ano, muitos aqui vão viver algo sobrenatural na vida financeira. Vão sair do pouco para o muito, do escasso para o abundante. Ele faz uma pausa dramática e conclui o início. Mas existe um princípio, existe uma chave espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Ele faz uma pausa mais longa, abaixa um pouco o tom de voz e continua, agora de forma mais estratégica. Porque toda promessa de Deus tem um princípio e toda prosperidade tem uma chave. Ele abre a Bíblia, mas quase não lê. Fala mais olhando para as pessoas. A Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Você quer receber assim? Então precisa aprender a dar assim. Tem gente que quer viver o extraordinário, mas planta no nível do comum. Quer colher abundância, mas semeia com medo. Ele aponta levemente para a frente, intensificando o discurso. Deus prova o coração através da oferta. Deus vê até onde você confia nele. Hoje não é noite de dar qualquer coisa. Hoje é noite de ativar o sobrenatural na sua vida financeira. Tem pessoas aqui que Deus quer mudar de nível, mas existe uma atitude que precisa partir de você. Ele fecha os olhos por um instante, como se estivesse ouvindo algo. Ele está me mostrando. Tem gente aqui que precisa dar um passo de fé hoje.
um passo que nunca deu antes. Não é sobre valor, é sobre entrega. Mas quem entende princípios sabe: quanto maior a fé, maior a semente. Ele faz mais uma pausa, deixando o ambiente carregado. Hoje, Deus está te dando a oportunidade de acessar um novo tempo. A pergunta é: você está disposto? Ele deixa o silêncio tomar conta por alguns segundos, olhando atentamente para a reação das pessoas. Então retoma com a voz mais baixa e carregada de emoção. Porque tem coisas, meu irmão, que só acontecem quando há sacrifício. Davi disse: não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. E é isso que Deus está procurando hoje. Corações dispostos a entregar de verdade. Ele volta a caminhar agora mais intenso. Milagre não é coincidência, milagre é resposta. E a resposta vem quando existe atitude. Hoje você pode sair daqui do mesmo jeito, ou pode sair daqui vivendo um divisor de águas na sua vida. Eu quero desafiar você, você que quer viver um novo nível, você que crê que Deus pode mudar a sua história. Venha, traga a sua oferta, traga o seu melhor, não retenha, porque aquilo que você libera na terra, Deus libera no céu. Os irmãos aplaudem com entusiasmo. O pastor recebe diversas ofertas, dentre as quais a do vice-prefeito, doutor Espetáculo, e do vereador Influência. O empresário visionário, dono da Imperium Global, porém, não entrega oferta alguma. Não era aquele tipo de pregação que o empresário queria ouvir naquela noite. Sem perder o controle do momento, o pastor continua. E agora, quero chamar aqui um irmão, o irmão temeroso. Ele vai trazer uma palavra. Deus tem feito algo na vida dele. Ele imagina que Temeroso ficará intimidado com a pregação e seguirá o mesmo ritmo, incentivando ainda mais ofertas. Porém, o que ele não sabe é que Temeroso agora está desperto e, já transformado em despertoso, inicia sua fala. Temeroso se levanta, o coração acelerado, as mãos levemente trêmulas. Ele sobe ao púlpito, respira fundo, segura o microfone e por alguns segundos o silêncio toma conta. Então, ele começa. Boa noite a todos os presentes neste momento especial, em que estamos reunidos em comunhão com o Criador do Universo, autor de todas as coisas. Com a voz ainda carregando um pouco de emoção, mas vai ganhando firmeza. Ele continua. Eu quero dizer algo para vocês. Nossas vidas não são baseadas no que temos. A nossa salvação não vem das nossas ações, ela é pela graça de Deus. Ele abre a Bíblia e cita: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorifique. Alguns dias atrás eu caí. Eu me vi perdido, confuso, com pensamentos conturbados. Mas Deus falou comigo. Os irmãos da igreja começam a murmurar, dizendo: Deus falou com ele. Esse homem é louco. Balança a cabeça e diz: será que isso vem mesmo de Deus ou é coisa da cabeça dele? Despertoso desconsidera os comentários e as risadas e continua: a nossa cidade está adoecendo. Pessoas estão tirando a própria vida. E nós, como igreja, estamos acomodados, vivendo como se estivéssemos dentro de uma redoma de vidro, sem agir. Estamos correndo atrás de prosperidade, enquanto deixamos de lado o mais importante, amar ao próximo. Vocês sorriem enquanto lá fora vidas estão sendo perdidas. Vocês vêm à igreja aos domingos, não mais em busca de salvação, mas com um coração preso às riquezas. Não vêm para propagar o evangelho, e sim atrás de prosperidade e dinheiro. Apresentam ofertas como se fossem barganhas, dizendo: vou sacrificar R$1.000 e Deus tem que me devolver o dobro ou o triplo. Mas a igreja não é um cassino. E Deus não é dono de uma casa de jogos onde se aposta esperando o retorno. E a palavra de Deus é clara: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O verdadeiro chamado é amar, cuidar
estender a mão ao próximo e ser luz onde há escuridão. Pessoas estão desistindo de viver e isso não escolhe classe social. Rico, pobre, todos estão sendo atingidos por uma pandemia silenciosa. E ela já chegou aqui na Cidade de Luz e Deus me disse, é tempo de agir. Ele respira fundo e declara: O meu nome não é mais Temeroso. O Senhor me deu um novo nome. Agora sou Despertoso. E eu convido toda a igreja. Vamos criar um centro de acolhimento. Vamos sair pelas ruas, alcançar essas pessoas, distribuir panfletos, ouvir, ajudar e, acima de tudo, amar. Enquanto isso, mais ao fundo, o irmão Formalismo se aproxima rapidamente do pastor e sussurra, incomodado: Pastor, corta o microfone desse louco agora. Ele quer botar a igreja na rua feito doido. Com papel na mão, isso vai sair do controle. O pastor Sossego, percebendo que o ambiente já não estava sob seu controle, faz um sinal discreto. De repente, o microfone de Despertoso falha e Despertoso desce do altar. Um murmúrio se espalha pela igreja. Algumas pessoas ficam visivelmente incomodadas com a pregação de Despertoso. Já o empresário visionário permanece em silêncio, mas não é um silêncio vazio. Seus olhos estão fixos, pensativos. Aquela palavra havia atravessado seu coração. Ele havia entrado ali naquela noite carregando um peso insuportável, decidido a dar fim à própria vida. Mas ao ouvir Despertoso, algo dentro dele mudou. Em seu íntimo, ele decide: Eu vou ajudar. Isso não pode continuar. O pastor, tentando retomar o controle, volta ao púlpito com um sorriso contido. Irmãos, vamos manter a ordem. O irmão Temeroso passou por um momento difícil, teve uma queda e precisamos entender que ele ainda está se recuperando. Alguns concordam com a cabeça. Ele continua, agora com um tom mais estratégico. E sobre ajudar pessoas, claro que é importante. Mas sair pela cidade distribuindo papéis assim não é mais o melhor caminho. Hoje temos tecnologia. O melhor é convidar as famílias, trazer elas para a igreja. Não adianta ir atrás de quem não quer ouvir, nem a própria família escuta. Podemos colocar outdoors pela cidade, divulgar nossos cultos, apresentar a igreja. É assim que alcançamos vidas. Começam a aplaudir e o aplauso cresce, preenchendo o ambiente, e o culto termina. Comodidade, visivelmente constrangida, abaixa a cabeça. Sem dizer nada, ela se levanta e sai em silêncio. Despertoso corre atrás dela e diz: Ei, espera! Mas ela evita olhar para ele, abre a porta do carro e entra, chamando as crianças. O silêncio dela diz mais do que palavras. Despertoso solta um suspiro profundo. Por um instante, volta o olhar para trás. A igreja continua ali, iluminada, cheia, mas tão distante daquilo que ele acabou de pregar. Sem dizer mais nada, ele entra no carro. Liga o veículo e o silêncio toma conta. À medida que se afastam, um contraste permanece no ar. De um lado, uma igreja que celebra a prosperidade, mas se recusa a ir ao encontro dos necessitados. Do outro, um chamado vivo, insistente, que continua ecoando dentro dele. A viagem continua até a casa de Despertoso. E ao longo do caminho, algo começa a surgir em sua mente, uma música. Ele passa a ouvir como se estivesse com um fone de ouvido, mas não vem de fora. É o chamado agora, em forma de canção, ecoando dentro dele a cada instante. Deus tem um projeto em sua vida. Escuta essa voz. Não se trata de riquezas nem de tudo que seduz nós. Não se trata de prazeres que o mundo quer te dar, mas de amor que renova e te ensina a caminhar. É sobre estender a mão para quem caiu na estrada,
é olhar pro ferido e não virar mais a cara. É sentir a dor do outro como se fosse a sua. Tem tanta gente chorando, esquecida pela rua. Pessoas estão morrendo sem ninguém pra socorrer, desistindo da vida, sem razão pra viver. Mas Deus te chamou, não foi por acaso não. Tem um fogo aceso aí dentro do teu coração. Então levanta e vai, não pare, prossiga. O amor é o caminho, essa é a saída. Sai da redoma, quebra esse vidro. Você não nasceu pra viver escondido. Sai do aquário, você não é peixe. Deus te chamou pra algo bem maior que isso. É tempo de agir, é tempo de amar, é tempo de vidas você alcançar. Despertoso chega em casa com a família mais convicto ainda sobre sua missão. Porém, comodidade, visivelmente irritada ainda com o comportamento de Despertoso no culto, quebra o silêncio e fala. Eu pensei que você tinha voltado à sanidade, que o medicamento que o Doutor Espetáculo te passou estava funcionando, mas agora eu vejo que não. Ele não responde, apenas abaixa a cabeça. Ela ainda fica mais irritada com o silêncio de Despertoso, então, sem dizer uma palavra, ela coloca as crianças para dormir e em seguida entra no quarto, fechando a porta com firmeza. Despertoso lança um olhar para o sofá e compreende. Aquela seria sua cama naquela noite. Ainda assim, ele não se entrega ao desânimo. Há algo aceso dentro dele, algo que insiste em continuar. Ele se levanta, liga o computador, conecta a impressora e começa. A luz da tela ilumina seu rosto cansado, mas cheio de determinação. Ele cria frases, mensagens, convites, ajusta cores, escolhe fontes, testa imagens, imprime, rasga, recomeça. Aos poucos, rascunhos se espalham pela casa. A noite avança e ele quase não percebe. Ao amanhecer, comodidade desperta, sai do quarto e se depara com a sala tomada por papéis. E ela fala: O que é isso? Ela observa melhor, pega um dos rascunhos. Meu Deus, ele está louco mesmo. Despertoso, com os olhos marcados pelo cansaço, permanece em silêncio, sem dizer uma palavra, pega o pendrive com a arte dos panfletos, guarda no bolso e caminha em direção à porta. Sem olhar para trás, sai. O dia ainda está começando, mas dentro dele algo já despertou por completo. No caminho, antes de qualquer outra coisa, ele desacelera o passo ao ver uma pequena igreja, simples, quase esquecida entre as construções da cidade. A pintura desgastada, o portão antigo, mas havia algo ali. Ele para, fica alguns segundos olhando. Algo o atrai. Movido por esse sentimento, ele se aproxima. O portão está entreaberto. Ao entrar, vê um carro velho estacionado e um senhor já de idade, com roupa simples, mexendo em algumas ferramentas, tentando consertar algo. É o pastor com paroxismo. Despertoso, aproxima com respeito e fala: Bom dia, tudo bem com o senhor? O pastor levanta o olhar, enxuga as mãos e responde com um sorriso sereno: Bom dia, meu filho! Em que posso ajudar? Despertoso respira fundo. Eu não sei explicar direito, mas Deus está me chamando para fazer algo, para alcançar pessoas lá fora. Gente que está sofrendo, que está perdida. O velho pastor o observa com atenção, não há pressa em sua expressão. Despertoso continua: Meu nome era Temeroso, mas agora Deus me deu um novo nome. Hoje eu sou Despertoso. Minha esposa pensa que isso é loucura. Os irmãos da igreja onde eu congregava também dizem que enlouqueci. Mas não é isso. Eu sei o que vivi. Eu ouvi a voz de Deus. Eles podem até não acreditar em mim, mas o que aconteceu dentro de mim é real.
e ninguém pode tirar isso. O pastor Compaxismo sorri, como quem reconhece algo verdadeiro. Ele dá alguns passos, se aproxima mais e fala: Esse tipo de chamado não vem da cabeça, vem do coração de Deus. Deus me deu um propósito: ajudar as pessoas que estão desistindo de viver. Na Cidade de Luz, vemos quase todos os dias vidas sendo interrompidas, enquanto muitas igrejas permanecem em silêncio, sem agir. Já não amam o próximo como Jesus nos ensinou. Muitas estão mais preocupadas em ganhar espaço na mídia. Há quem procura igrejas não para adorar a Deus, mas para ouvir palavras humanas e também para aparecer, subir em palcos cheios de luz e buscar fama, como se fossem estrelas. Esquecem que os discípulos de Jesus, em sua maioria, viveram com simplicidade, sofreram perseguições e até morreram de forma cruel. Não buscaram riquezas. O próprio Jesus viveu de forma humilde. Ainda assim, para alguns, a pobreza é vista como falta de fé. E isso precisa ser transformado. Muitos têm ido à igreja como se fosse uma casa de apostas, oferecendo valores em troca de bênçãos. Mas isso está errado. O verdadeiro evangelho não é assim. Ele é completo, puro e baseado no amor, na entrega e, na verdade, não em dinheiro ou fama. O pastor Compaxismo faz uma pausa e aponta para a pequena igreja e fala: Não temos muito aqui, mas temos espaço. Se você precisar, essa igreja está à disposição. Despertoso se surpreende. Seus olhos se enchem de alegria. É sério, pastor? Sim, é verdade. Há algum tempo recebi um chamado. Cheguei até a me apresentar a você como Compaxismo, mas também tive um encontro real com Deus. Nesse encontro, ele me deu um novo nome não registrado em documentos oficiais, mas gravado profundamente no meu coração: Amparino. Esse é meu nome. Assim como ele fez com você, transformando seu interior, também transformou o meu. Antes, eu era um pastor de palco, buscando riquezas apenas para mim. Mas tudo mudou. Fui expulso da igreja da qual fazia parte, assim como aconteceu com você. E foi então que nasceu um novo começo. Abri este novo ministério com um propósito verdadeiro: ajudar os mais necessitados, levar alimento, cestas básicas, mas acima de tudo, levar a palavra pura e cristalina. Não uma mensagem enfeitada para alimentar o ego humano, mas a verdade que transforma, cura e salva. Despertoso sorri pela primeira vez naquela manhã, com leveza. Muito obrigado de verdade, pastor Amparino. Através de suas palavras, tudo ficou mais claro para mim. Ele se despede e segue seu caminho, agora ainda mais convicto. Mais adiante, um carro encosta ao seu lado. É o carro do vereador Influência. Ele estaciona, abre a porta e desce apressado. Aproxima-se de Despertoso e, com um tom agressivo, dispara: Ontem você estava completamente descontrolado. E quero deixar bem claro, você me envergonhou diante do vice-prefeito, o doutor Espetáculo. Portanto, a partir de hoje, está despedido. Não faz mais parte dos funcionários da prefeitura. Não apareça mais por lá. Despertoso o encara com firmeza e responde: Vereador, como está escrito na Bíblia Sagrada, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Fique com seu emprego. Deus cuidará de mim. O vereador sorri com desprezo e provoca: Quero ver quando alguém da sua família adoecer. Quem vai te ajudar? Despertoso, então, aponta para uma planta próxima e diz com calma: Olhe para aquela planta. Ela está viva não por sua causa, nem do vice-prefeito ou do prefeito. É Deus quem a sustenta. E se a doença vier, e se chegar o dia de algum familiar meu partir, louvado seja o nome do Senhor. Não é você quem dá a vida, é Deus. Como Ele envia chuva para socorrer a planta quando está prestes a morrer por falta de água, também envia a cura de muitas formas àqueles que creem em Ele. O Senhor, Criador de todas as coisas e sustentador da vida. Você já viu muitos milionários morrer, tem dinheiro, status, mas não é o dinheiro, nem o médico que podem dar a vida. Deus, Ele deu capacidade aos médicos para realizar cirurgias, prescrever medicamentos e salvar vidas.
Mas quando chega o dia determinado, nem o melhor médico do mundo pode impedir. Só um tolo vive dominado pelo medo da morte. Eu não sirvo a homens. Eu sirvo ao Deus que criou todas as coisas. E eu te convido, vereador, a servir a esse Deus de vida. O vereador influência abaixa a cabeça, em silêncio. Entra no carro, fecha a porta, liga o veículo e vai embora. Despertoso segue caminhando, decidido em direção à gráfica do senhor tinteiro. No caminho, avista o pastor Sossego sentado em um banco da praça. Ao vê-lo, o pastor chama. Temeroso, venha cá. Preciso falar com você. Antes, me diga, para onde você está indo? Despertoso responde com firmeza. Tô indo à gráfica do senhor tinteiro imprimir folhetos. Para levar a palavra da salvação às pessoas que precisam ouvir. Aqueles que estão desistindo da vida, aos enfermos, aos necessitados. Vou fazer o meu melhor. A igreja não quis participar. Mas esse projeto não vem de mim, vem de Deus. Pastor Sossego sorri com certo desdém e responde. Você ainda está com essa ideia? Hoje existe internet, celular. Todo mundo tem acesso ao Evangelho. É só abrir o YouTube e pesquisar. Você acha mesmo que esse povo vai te ouvir? Isso é coisa do passado, temeroso. Você está ficando louco. Despertoso olha firme para ele e responde. Coisa do passado, pastor? Então o senhor está dizendo que a palavra de Deus está errada? Que Jesus está errado quando disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura? O Senhor diz que já tem muitos pregadores, mas a própria palavra diz: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E prossegue com convicção. Eu conheço a tecnologia, sim, mas ela jamais substitui o calor humano. Como vou saber quem está sofrendo nesta cidade se eu não for até eles? Vou cruzar os braços e dizer: eles que se virem? É isso que o Senhor está dizendo, pastor? Pastor Sossego se irrita e retruca. Olha aqui, temeroso, não coloque o nome da minha igreja nos seus panfletos. Despertoso responde, sem recuar. Pode ficar tranquilo. Não vou inserir o nome da sua igreja, até porque, segundo a Bíblia, a verdadeira igreja não é um prédio ou uma instituição, mas sim o conjunto de pessoas que vivem o verdadeiro Evangelho de Jesus. Quanto a mim, agora farei parte da congregação do pastor Amparino. Ainda assim, os panfletos não têm como objetivo divulgar o endereço de uma igreja específica, mas sim anunciar o Evangelho, mostrando que há uma saída para este mundo que está decaído. Pastor Sossego abaixa a cabeça e permanece em silêncio. Sem obter resposta, Despertoso continua seu caminho em direção à gráfica. Mesmo diante de tantas circunstâncias contrárias ao projeto, inclusive a perda do emprego, ele segue firme, decidido a chegar até a gráfica do senhor tinteiro. Após caminhar por alguns quarteirões, um carro se aproxima e para ao seu lado. De dentro dele desce o empresário visionário da Global Imperium e então diz: Olá, você é o Despertoso, certo? Naquele culto de domingo, eu estava em busca de uma palavra de ânimo, porque já pensava em desistir da vida. Apesar de todo o dinheiro, havia um vazio dentro de mim, faltava Jesus Cristo. E foram as suas palavras que me despertaram para a vida naquele momento. Decidi que iria ajudar no seu projeto. Mas antes, quero te fazer um convite. Você aceita trabalhar na minha empresa? Quero te oferecer um cargo de diretor de projetos de desenvolvimento social, com autonomia para conduzir iniciativas como essa que você está realizando, com um salário de R$20 mil mensais. Se você aceitar, ficarei muito grato e, como forma de apoio imediato, quero lhe entregar este cartão sem limite, para que você possa utilizar nas despesas do projeto. Eu aceito. Já estava disposto até a vender meu carro para custear as despesas desse projeto. Logo no início eu pretendo imprimir 5.000 cópias coloridas, em papel da melhor qualidade, para mostrar às pessoas o quanto elas são especiais. E não quero parar por aí. Também desejo realizar visitas às famílias, levando apoio, orientação e esperança, ajudando cada lar a se fortalecer e crescer. Esse projeto não será apenas de palavras, mas de ações
que transformam vidas. Logo em seguida, Despertoso se despede do empresário e segue até a gráfica do senhor Tinteiro. Ao chegar lá, encontra o irmão Formalismo e, para sua surpresa, ele diz: Olha, você me convenceu. Eu vou te ajudar a distribuir os panfletos. Você vai fazer uns 300, né? Despertoso olha para ele e responde: Não, eu irei fazer 5.000 cópias coloridas no melhor papel. O senhor Tinteiro, ao ouvir 5.000 cópias, já se anima, imaginando o lucro, e diz: Temos aqui papéis de ótima qualidade. As 5.000 cópias coloridas saem por R$20.000. O irmão Formalismo intervém: Temeroso, você não acha isso exagerado? Além disso, o vereador me ligou dizendo que você foi demitido. Como você vai pagar tudo isso? Vai deixar sua família falida? Despertoso responde com firmeza: Deus já providenciou tudo. Formalismo olha para ele como se estivesse louco, mas ainda assim diz: Tudo bem, eu vou ajudar você a distribuir, mas 5.000 cópias é impossível só nós dois entregarmos. Despertoso respira fundo e afirma: Eu já disse, Deus vai mostrar uma saída para isso também. A impressão começa. De repente chega um ônibus com várias pessoas procurando emprego na gráfica. O senhor Tinteiro se assusta. Vocês estão doidos? Eu não anunciei vagas, ainda mais para 20 pessoas. Então Despertoso toma a palavra. A gráfica não está oferecendo vagas, mas eu vou pagar R$300 para cada um de vocês distribuir esses panfletos no centro. São mensagens de esperança. Basta distribuir e colar em alguns pontos da cidade. Formalismo rapidamente faz as contas e diz: Isso dá R$6.000? Você vai ficar falido? Temeroso? Despertoso responde com calma: Tenha fé. Já disse que Deus já cuidou de tudo. Ele então paga todos. Depois de um tempo, as impressões ficam prontas. Os jovens pegam 3.000 cópias e saem para distribuir. Restam 2.000 e Despertoso fala: Irmão Formalismo, essas agora são nossas. Você fica com 1.000 e eu com 1.000. Senhor Tinteiro, pode dividir e colocar em sacolas para facilitar. O senhor Tinteiro separa as cópias e as entrega a eles. Em seguida, eles saem. No caminho, Despertoso diz: Irmão Formalismo, estou feliz com sua ajuda. Vamos começar pelos bairros da injustiça e do desprezo. Formalismo apenas olha, em silêncio. Ao chegarem no bairro da injustiça, Formalismo observa as pessoas. Sujas, pobres, casas simples, e diz: Temeroso, eu não vou me misturar com essas pessoas. Olhe para elas. São miseráveis. Você está doido. Ele larga as sacolas com os panfletos e vai embora. Formalismo não queria se misturar com pessoas pobres. Despertoso fica apenas observando aquela atitude em silêncio. E então lhe vem ao coração a parábola de Jesus sobre a semente que caiu entre os espinhos, que crescem e a sufocam. Lembrando que muitos até ouvem a palavra, mas deixam que o orgulho, as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas a sufoquem, tornando-a infrutífera. Então, Despertoso, em silêncio, ora a Deus pedindo ajuda e, de repente, ele ouve uma voz. Olá, vi que seu colega saiu correndo quando viu as pessoas pobres deste bairro. Também vi vários cartazes pela cidade semelhantes a estes que ele deixou no chão. Eu sou membro da igreja do pastor Amparino, me chamo Esperança e vou ajudar você. Despertoso, com o coração cheio de gratidão, responde: Muito obrigado. Eu já não sabia mais o que fazer. Então, juntos, iniciam a caminhada pelo bairro. Logo chegam à casa de uma jovem chamada Desalentada. Ela havia feito parte da igreja do pastor Sossego, mas, por não conseguir seguir os padrões impostos, acabou sendo deixada de lado e abandonada. Com o tempo, também se afastou da igreja. Com tristeza, ela desabafa: Depois que saí, parece que estou com lepra. Ninguém me visita. Estou doente, com câncer, e mesmo assim ninguém vem me ver. Eu tinha um emprego, mas depois que perdi, passei a usar roupas simples. Foi o fim. Os olhares daqueles que se diziam meus irmãos eram terríveis. E acabei saindo.
Despertoso, com humildade, responde: Eu também estava lá e senti sua falta. Eu errei, andava como eles, cheio de orgulho, até que caí e ouvi a voz de Deus. Então decidi sair para evangelizar e conhecer a verdade. Hoje estou aqui para te dizer: Jesus te ama e esse câncer será curado. Em nome de Jesus? Antes, meu nome era Temeroso, mas Deus me deu um novo nome, Despertoso. E você está precisando de ajuda financeira? Como está seu tratamento? Eu iniciei o tratamento, mas há muitos custos com medicamentos e viagens. Despertoso então diz com firmeza e esperança: Deus me deu uma nova missão: ajudar pessoas como você. E hoje você não precisa mais se preocupar sozinha. Nós vamos te ajudar. Procure-nos na igreja do pastor Amparino. Lá haverá um centro de apoio para te acolher e também para te ajudar financeiramente. Juntos iremos orarmos ao Deus Criador de todas as coisas e em nome de Jesus você vai ser curada. Você não está mais sozinha. Desalentada, agora com lágrimas nos olhos, mas com um sorriso surgindo, diz: Meu nome é Desalentada, mas depois dessas palavras, hoje eu quero ser chamada de Alentada. Muito obrigado, meu irmão. Estou muito feliz, pois sei que ainda existe esperança nesse mundo. Eu irei sim procurar o centro de ajuda. Após fazer uma oração e sair da casa de Alentada, Despertoso e Esperança continuam sua caminhada pelas ruas dos bairros da injustiça e do desprezo, levando a mensagem e evangelizando diversas pessoas. O sol já começava a se pôr e um silêncio profundo tomava conta de uma área mais afastada, já no bairro do desprezo. De longe, eles avistam um homem sentado à beira de uma pequena ponte, olhando fixamente para baixo. Seu semblante era pesado, carregado de dor. Seu nome era Abatido. Esperança, com sensibilidade, toca levemente o braço de Despertoso e diz: Vamos até ele? Meu coração está inquieto. Ao se aproximarem, Despertoso fala com voz calma: Boa tarde, amigo. Podemos sentar um pouco com você? Abatido estava naquela ponte justamente com um propósito de desistir da vida. Sem nem olhar, ele responde: Se for para falar que tudo vai ficar bem, podem ir embora. Nada mais faz sentido. Despertoso senta ao lado dele e com ternura diz: Nós não viemos trazer palavras vazias, viemos caminhar com você mesmo nesse momento difícil. Abatido, com os olhos cheios de lágrimas, finalmente olha para eles. Vocês não entendem. Eu perdi tudo. Minha família se afastou, tô cheio de dívidas e dentro de mim só existe um vazio. Eu só queria que essa dor acabasse. Despertoso se aproxima um pouco mais e fala com firmeza e compaixão: Eu entendo mais do que você imagina. Eu também já estive perdido, cheio de orgulho e vazio por dentro. Mas houve um dia em que eu caí, e naquele chão eu ouvi a voz de Deus me chamando de volta. Hoje eu tô aqui porque alguém não desistiu de mim. E agora eu digo a você: Deus não desistiu de você. A sua vida tem valor, mesmo que você não consiga enxergar isso agora. A dor pode estar gritando muito alto dentro de você, mas existe uma voz maior te chamando para viver. Você não precisa carregar tudo sozinho. Abatido, com a voz tremendo, pergunta: E se eu não tiver mais forças? Despertoso responde ele: Então nós caminhamos com você até que suas forças voltem. E quando você não conseguir andar, nós te sustentamos. E quando nós não pudermos, Deus te carrega. Hoje não é o seu fim. É o começo de um recomeço. Deixe Deus escrever uma nova história na sua vida. Abatido começa a chorar, colocando as mãos no rosto e fala: Eu não quero morrer. Eu só queria que a dor parasse. Despertoso, com esperança nos olhos, declara: Então comece vivendo mais um dia. Só hoje. E amanhã você vive de novo. Um dia de cada vez e você não estará sozinho. Venha conosco. Lá na igreja do pastor Amparino haverá um lugar para você, um centro de apoio e pessoas que vão caminhar ao seu lado. Abatido respira fundo, como se pela primeira vez em muito tempo sentisse um pouco de alívio, e fala: Vocês me deram uma nova razão para viver. Muito obrigado, Despertoso e Esperança. Vocês tiraram de mim um fardo pesado que eu carregava nas costas, cheio de dúvidas, angústia, medo, tristeza profunda, solidão e pensamentos que me sufocavam dia e noite, a ponto de eu querer tirar a própria vida. Mas hoje, algo mudou dentro de mim. A esperança voltou a florescer no meu coração.
e a luz que eu já não enxergava voltou a brilhar. De hoje em diante, meu nome será restaurado, porque fui alcançado, curado e transformado. Despertoso sorri e responde: Então seja bem-vindo, restaurado. Sua nova história começou hoje. E os três se levantam não mais como desconhecidos, mas agora unidos por um novo propósito. Despertoso se despede deles, enquanto Esperança e Restaurado seguem em direção à igreja do pastor Amparino. Cansado após uma longa jornada de caminhada e evangelização, Despertoso decide pegar um táxi e parte rumo à sua casa. Porém, ao chegar em sua residência e descer do veículo, é surpreendido por uma cena inesperada. Diante de sua casa estão o Doutor Espetáculo, o Pastor Sossego e o Irmão Formalismo, como se já o aguardassem. Antes mesmo que ele diga qualquer palavra, o Pastor Sossego toma a frente indignado. Por sua causa, aquele grande show que o empresário visionário iria custear com o cantor gospel Samuel de Fogo, que seria uma bênção para a minha igreja, foi cancelado. Sua loucura fez o empresário mudar de ideia. Em seguida, o vice-prefeito Doutor Espetáculo ajeita os óculos e fala com um tom de desprezo. Essa sua atitude é inadmissível. A cidade está cheia desses panfletos. Você está passando uma imagem terrível. Depois daquela queda que você sofreu, claramente algo afetou sua mente. Venha até minha clínica, do Grupo Imperium, que vou lhe prescrever um novo medicamento. E trate de recolher esses papéis. E veja bem, como você está desempregado e aparentemente fora de si, deixo a consulta gratuita. Antes que Despertoso pudesse responder, Formalismo interrompe irritado. E o pior é que eu ainda andei com você. Se o senhor visionário souber disso, posso perder meu emprego. Você não tem noção do prejuízo que está causando. Nesse momento, Comodidade se aproxima e com firmeza inesperada declara: Chega, vocês parem de acusar o meu esposo. Ele foi escolhido por Deus. Despertoso se surpreende com aquelas palavras. Seus olhos se enchem de emoção. O Doutor Espetáculo ri com ironia e fala: Olha só, a loucura dele agora atingiu a esposa também. Mas ela não recua, dá um passo à frente e responde com convicção: Não é loucura, é Deus. Ele falou comigo também. E eu vou ajudar meu esposo na missão que o Senhor deu a ele. E outra coisa, não me chamem mais de Comodidade. Esse nome ficou no passado. A partir de hoje, meu nome é Determinada. O silêncio toma conta do lugar. De repente, um carro para em frente à casa. Todos olham curiosos. É o empresário visionário. Ele desce calmamente, enquanto os demais se entreolham, confusos. Formalismo, nervoso, Coticha. O que será que ele veio fazer aqui? Visionário se aproxima de Despertoso, ignora os demais e pergunta com um sorriso: Meu amigo, como foi a caminhada? Todos ficam em choque. O vice-prefeito, sem entender, questiona: Visionário, você é amigo desse lunático? Visionário olha firmemente para todos e responde: Os únicos loucos que vejo aqui são vocês. Enquanto vocês viam vergonha, eu vi coragem. Enquanto vocês viam loucura, eu vi propósito. Despertoso agora faz parte da minha empresa. E mais do que isso, depois de mim, é ele quem toma as decisões. O espanto é geral. Formalismo fica sem palavras. O Pastor Sossego abaixa a cabeça. O Doutor Espetáculo engole seco. Os olhos de Despertoso brilham e ele fala: Vocês me julgaram, mas estavam mais preocupados com seus próprios interesses e esqueceram do mais importante, amar o próximo. Deus me escolheu. E a queda que eu tive não foi o fim. Foi o despertar para um novo tempo. Ainda há tempo para vocês seguirem os caminhos de Cristo, para amar mais, para colocar Deus em primeiro lugar e logo depois, todas as pessoas, não apenas os seus amigos, mas todos, sem exceção. Deus é amor, e quem vive nele precisa amar também. Precisamos sair, evangelizar,
estender a mão, salvar vidas, porque por mais avançada que seja a tecnologia, ela jamais será capaz de substituir um coração cheio de compaixão, um abraço sincero, uma palavra de esperança no momento certo. Há coisas que só o amor de Deus, através de nós, pode ser alcançadas. Hoje eu tô feliz. Minha esposa querida abriu os olhos e agora está enxergando a verdade, uma verdade que muitos ainda insistem em não ver. Meu amigo visionário, esse projeto será uma bênção para essa cidade. Uma cidade que antes estava mergulhada na escuridão, mas que agora começa a se levantar. Pessoas estão se erguendo e levando luz por onde passam. Logo depois, todos vão embora. Despertoso entra em casa cansado, mas com o coração em paz. Sua filha se aproxima e pergunta com inocência: Papai, você conseguiu ajudar as pessoas? Despertoso sorri, ajoelha-se ao lado dela e responde com ternura: Sim, minha filha, o nosso Deus, Criador de todo o universo, que sempre cuidou de nós, esteve comigo. E eu consegui levar uma mensagem de vida àqueles que já estavam sem esperança. A menina abraça o pai e naquele simples gesto o céu parece tocar a terra. Assim termina a história de um homem que, ao cair, abriu os olhos para a verdade. Um homem que não apenas se levantou, mas ajudou outros a se levantarem também. A cidade de luz, que antes tinha apenas um nome, agora carrega um brilho diferente. Não o brilho das lâmpadas ou das vitrines, mas o brilho da vida, da fé, da esperança renovada. O brilho do Deus vivo refletido em cada coração transformado. E essa história não termina aqui, porque sempre haverá alguém precisando de luz. Em Mateus 5:14, Jesus diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. As palavras de Jesus Cristo não ficaram apenas no ar. Elas atravessaram o tempo, romperam gerações e chegaram até aqui. Não como um título, mas como uma responsabilidade. Ao longo da caminhada, muitos tentaram esconder essa luz. Alguns por medo, outros por vergonha. Outros porque se perderam no caminho. Mas a verdade nunca mudou. A luz continua ali pronta para brilhar. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. E assim foi com o temeroso, que se tornou despertoso, ele foi transformado. E não importa o passado, as quedas, as dores ou as dúvidas, quando a luz de Deus acende dentro de alguém, ela se torna impossível de ignorar. Alguns vão tentar apagar, outros vão desprezar, mas sempre haverá aqueles que, ao verem essa luz, encontrarão o caminho. E é assim que tudo continua, de uma vida para outra, de um coração para outro, de uma chama para o mundo inteiro, porque a escuridão nunca foi o fim da história. A luz sempre foi, e agora ela está em você. Compartilhe esta história. Seja luz em sua cidade, não apenas com palavras, mas com atitudes que transformam vidas. Muito obrigado por acompanhar a jornada de Despertoso. Que Deus esteja com você e que a luz dele ilumine o seu coração. Este audiodrama foi uma adaptação do livro A Cidade de Luz, de Ney Alves. Edição e finalização por Ney Alves. Obrigado por nos acompanhar. Que a luz de Deus ilumine o seu caminho hoje e sempre.